Olá, esse é o Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim. Eu sou a Silvia Castro e estou por aqui para bater um papo sobre responsabilidade social, o S do ESG, um conceito que está transformando o mundo corporativo e impactando diretamente a sociedade. O social do ESG vai além de iniciativas voluntárias em prol da sociedade. Para as empresas, diz respeito à relação com colaboradores, consumidores e com as ações que podem refletir no bem-estar dentro e fora do ambiente corporativo. Por isso, recebemos hoje duas mulheres especialistas em ESG. Jéssica Paraguaçu, fundadora e CEO da Mulheres no Comando, e Viridiana Bertolini, jornalista e gerente de educação da área de valor social em marca e comunicação na Globo. Obrigada por estarem aqui, é um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão atual, né? Obrigada, Silvia, pelo convite, é um prazer estar aqui e vai ser muito legal trocar com vocês aí nessa conversa. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar falando sobre diversidade e inclusão? A gente pode afirmar que a promoção da inclusão e diversidade beneficia a sociedade ao mesmo tempo que influencia positivamente o desempenho das empresas? Qual que é a relação que vocês veem nisso? A promoção da diversidade e da inclusão é um fator chave e central, né? Acho que é impossível a gente imaginar um futuro econômico, social e próspero sem pensar em diversidade e inclusão. E isso, obviamente, se reflete no mundo corporativo. Essa agenda hoje, ela está muito calcada nessa estratégia das companhias de se pensar numa promoção de futuro. E acho que hoje as empresas temos muito a avançar, mas a boa notícia é que essa virou uma pauta muito estratégica, muito central. Dos compromissos assumidos dentro da agenda ESG da companhia, e foram 6 compromissos publicamente assumidos no ano passado, eu diria que diversidade e inclusão, eles são 2 dos 6, passam pelos 2 compromissos, um que olha para fora, né, da companhia, o quanto a gente, como produtores de conteúdo, olha para esse conteúdo à luz dessas questões, e o segundo compromisso que olha para dentro, né, para pensar em aumentar, né, e proporcionar um engajamento maior e uma contratação maior também quando a gente olha para o tema de diversidade e inclusão. Então, eu diria que são 2 compromissos estratégicos, para além dos outros que depois, ao longo da conversa, eu vou contando aqui um pouco para você. Muitas vezes as pessoas tratam, né, as pautas sociais como uma pauta à parte, né, que a gente está fazendo como algo que vai ser para a sociedade, para o mundo. Quando a gente esquece que tudo é cíclico, né, que tudo se impacta mutuamente. Então, quando a gente fala de ter mais diversidade dentro das empresas, por exemplo, a gente fala sobre ter maior representatividade da população dentro das empresas. Então, por exemplo, a B3 recentemente lançou o índice da IDiversa, não sei se vocês chegaram a acompanhar, que é um índice que, né, mostra as companhias que estão listadas na Bolsa e que tem mais aderência a essa pauta. Então, como esse índice funciona? Né, mede o impacto das empresas em relação à população brasileira. Então, percentual de mulheres e de pessoas negras em relação ao que existe na empresa da população brasileira. E as empresas que têm maior destaque nisso já estão sendo destacadas nesse sentido. Ou seja, é o negócio sendo impactado positivamente pela diversidade e inclusão diretamente. Bom, mas essa ia ser a minha próxima pergunta, porque eu já ia te perguntar como que na prática a gente consegue inserir inclusão e diversidade no ambiente de trabalho. O que vocês duas podem trazer aí de ações efetivas que cada empresa pode aderir? A pauta ESG, de uma maneira geral, né, olhando para o campo corporativo, traz muito essa provocação, porque toda a agenda ESG hoje ela está calcada em métricas, em resultados, em indicadores, né? Acho que isso ajuda até a organizar essa frente dentro das companhias. No caso específico da Globo, assim, a gente tem uma agenda, voltando ali a esses 2 compromissos específicos que tratam do tema diversidade e inclusão. O primeiro deles é isso, produzir e distribuir conteúdos em sintonia com a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento social e ambiental,
olhando para aquilo que a gente faz do ponto de vista de produção de conteúdo com responsabilidade. Então, é olhar para um jornalismo cada vez mais em sintonia com a sociedade, retratando com todos os princípios desse jornalismo profissional, é produzir conteúdos criando com sensibilidade para esses temas, né, com essa visão de mundo ampliada, consciente, de impacto, né, no mundo, uma publicidade também de forma responsável, né, acho que uma política de responsabilidade que se aplica também na questão da publicidade, e apoiar causas e iniciativas ambientais e sociais relevantes para o desenvolvimento da sociedade. Então, quando a gente olha um pouco para o campo prático, é colocar ação, né, e conseguir monitorar isso, mensurar isso e estabelecer esses indicadores. Assim, anualmente, quando a gente solta o nosso relatório, aquilo ali está ali, né, comprovado na prática. Quando a gente olha para a promoção e inclusão da diversidade nas nossas equipes, assim, eu acho que é destacando a questão da diversidade como um vetor estratégico de desenvolvimento. Então, olhar isso efetivamente para a área de recursos humanos, engajar a liderança, sensibilizar a liderança para esse esforço contínuo de ampliar a sua diversidade em suas equipes. Garantir um ambiente de trabalho que atue nessa inclusão, na valorização e no respeito, que também é uma outra questão, né? Não basta a gente só incluir, a gente precisa entender como incluir dentro desse ambiente e pensar sempre em iniciativas que sensibilizem, que orientem, que inspirem criadores para que cada vez mais a gente traga essa temática para dentro da casa. E aí eu vou tomar um pouquinho do tempo aqui, porque para além, né, assim, olhando especificamente para a questão do S, no caso da Globo, quando a gente olhou para os 6 compromissos, a gente, além da questão da diversidade e da inclusão, a gente coloca ali um sexto compromisso, que é o baseado em educação, e aí eu falo especificamente da minha agenda ali, que é apoiar e ativar efetivamente a educação como um vetor de transformação social. E quando a gente olha para a educação, e esse fomento à educação, a gente não tem dúvida nenhuma que é também através da educação que a gente vai contribuir para que esses ambientes mais diversos e mais inclusivos aconteçam, dentro e fora da companhia, né? A educação, ela passa a ser um vetor transversal de toda a agenda. Ali, especificamente no nosso compromisso voltado para a educação, que é reconhecer e impulsionar as iniciativas que estão hoje transformando a educação no Brasil, a gente também olha para a questão de promoção das narrativas em torno da educação, dessa criação desse imaginário sobre educação que transcende a sala de aula, que está na escola, mas também está fora dela, que olha para uma educação cidadã, para uma educação inclusiva, uma educação antirracista, uma educação empreendedora, enfim, a educação que emancipa as pessoas, né? Então, a gente fortalece, a gente fomenta, a gente acelera essas iniciativas, e isso, acho que, de alguma maneira, contribui também para alimentar esse ciclo virtuoso, né, que a gente fala, que é de cada vez mais proporcionar essa disseminação de conhecimento e quebra desses preconceitos que hoje tanto nos atingem, né? Eu acho que uma coisa que a gente, né, às vezes esquece é que as empresas não são ilhas, né? Elas fazem parte da sociedade e elas têm impactos positivos e negativos, né? Tanto que toda vez que a gente fala de construção de uma estratégia ESG para uma empresa, a primeira coisa que tem que ser feita é a matriz de materialidade, né? Ou seja, qual o impacto que essa empresa traz para o meio que ela está, né? Quais os impactos positivos, negativos. E aí, quando essa empresa vai definir, por exemplo, quais são seus objetivos em termos de sustentabilidade, em termos dessa pauta social, ela tem que entender aonde que ela vai trabalhar para ter o maior impacto. Diversidade e inclusão é uma das pautas do aspecto social. Existem várias outras que as empresas precisam se preocupar, né? Como, por exemplo, com o impacto que a sua empresa traz para a sociedade, que talvez precisa ser feito algo sobre isso. E na diversidade e inclusão, a gente entende que a gente precisa primeiro entender nossos números, entender nossa realidade. O que eu percebo é que muitas vezes as empresas chegam para mim com uma certa vontade de fazer as coisas acontecerem, mas sem um planejamento correto do que precisa ser feito. Então, antes de chegar a essa conclusão do que é a minha matriz de materialidade, o que eu preciso desenvolver, qual o impacto que eu quero causar, como estão os números da minha organização em termos de representatividade, em termos de discrepância entre salários na empresa, em termos de política na empresa, como estão
dão os casos de assédio, eu já saio querendo fazer ações para mostrar de forma urgente para o mercado que eu estou fazendo alguma coisa. E isso gera políticas, muitas vezes, que não trazem resultado, e aí, no final do dia, o que se chega à conclusão nos boards dessas empresas, que muitas vezes são ambientes extremamente masculinos, é que, viu, a gente investiu nisso, mas não trouxe resultado. Quando, na verdade, isso é uma falta de planejamento, uma falta de olhar estratégico para isso. Então, acho que essa discussão tem sido muito feita, existe uma pressão social, existem várias regulamentações que estão surgindo, índices, olhar para isso, mas eu acho que também está faltando um passinho para trás para as empresas olharem para esse assunto de uma forma mais estratégica e menos na pressão de eu tenho que fazer algo e sair fazendo qualquer coisa e no final do dia, né, se frustrar com os resultados. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender qual é o core daquela companhia, né? Assim, eu acho que qualquer ação voltada para a questão social, ela precisa necessariamente responder à estratégia e ao modo de fazer daquela companhia. Porque senão é isso, assim, não adianta a gente forçar, né? Não adianta a gente entender que aquilo ali não faz parte do fazer daquilo, da companhia. Qual é o produto, qual é o serviço, o que aquela companhia efetivamente abraça, o que faz sentido no DNA, e a partir desse olhar para o DNA como é que na minha cadeia produtiva, como é que no meu modo de fazer, como é que no impacto que eu estou gerando para a sociedade, eu incluo a questão social. Ela não pode ser um apêndice. Porque quando ela é um apêndice, ela vai ficar sempre satélite, né? Ela nunca vai estar na estratégia, no core, no centro da discussão. Ela precisa fazer parte do centro da discussão. Outra ferramenta que nos ajuda muito quando a gente foi construir dentro da organização, sobretudo ali a agenda educação, que é a minha agenda, é pensar numa teoria de mudança, né? A nossa teoria da mudança, o que efetivamente, qual é o impacto que eu quero gerar no mundo, e aí fazer esse exercício de trás para frente, que é o que eu preciso fazer hoje para gerar o impacto que eu quero. E isso nos ajuda muito a fechar, a definir indicadores e métricas. Como é que eu vou medir esse impacto? Que eu acho que essa também é uma grande discussão dentro da pauta ESG, que é mensuração. Bom, vocês falaram muito aí nessa conversa sobre a questão dos líderes se posicionarem, dos líderes engajarem, deles entenderem essa essência da empresa e como incorporar o S aí no dia a dia e nas atividades. Como que vocês veem a função desse líder aí nessa relação corporativa mais saudável e que permite o desenvolvimento aí profissional dos seus colaboradores de maneira mais plena e mais inclusiva também, que todos possam entender o propósito das ações que estão sendo feitas? Quando a gente fala de trabalhar, por exemplo, a pauta de grupos minorizados, como a pauta de gênero, a pauta racial, etc., se criou uma noção de que quem precisa se desenvolver para alcançar determinados espaços são os grupos minorizados. Então, a gente precisa construir um programa de mentoria para mulheres, a gente precisa construir um programa para pessoas negras, e não estou falando que não seja necessário, tá? Uma coisa não exclui a outra. Mas aí as organizações têm uma tendência de esquecer que quem divulga e quem perpetua a cultura dentro da organização são principalmente as lideranças, reforçando comportamentos, dizendo o que é aceitável, o que não é naquela cultura, direcionando, promovendo pessoas. Então, se o líder não estiver comprado com essa mudança, efetivamente a gente não vai ver mudança. A gente precisa entender e inverter um pouco esse jogo para que a gente de fato dê o protagonismo para as lideranças fazerem essas mudanças e que a gente tenha esse discurso alinhado com o que precisa ser feito, né, para que seja efetivo. É exatamente isso. A gente fala muito sobre sensibilização e letramento. Entre a gente sabe quais são as grandes questões, os problemas. A gente precisa extrapolar essa bolha. A gente precisa sensibilizar para além daquilo que a gente discute no nosso grupo. Como é que a gente sensibiliza, como é que a gente provoca o letramento. E outra coisa que é sempre, do ponto de vista de líder, assim, o que vale é o exemplo. Qual é o exemplo que você está dando? E acho que esses pontos de luz que vão penetrando aí pela companhia, eles têm um pouco essa missão de, em algumas situações, levantar a mão e falar, olha, acho que aqui não é legal, acho que isso aqui não devemos falar dessa maneira. E pontuando em todos os ambientes que você estiver. De novo, é o que se faz, né? É sobre o que se faz e não o que se fala. Então, é ação, de novo, é como é que a gente traz isso para o nosso dia para nossas ações, que não é travar uma luta, né? Mas é
trazer os aliados para junto. Então, é ir quebrando essas barreiras mesmo no dia a dia. Para que esse discurso aí ele seja incorporado, é essencial a gente falar do bem-estar dos nossos colaboradores, né? Como é que vocês têm visto essa questão da promoção do bem-estar nas empresas? Isso já é uma realidade ou ainda também temos muito o que caminhar para que isso aconteça? No caso da Globo especificamente, bem-estar é um dos compromissos também, o terceiro compromisso da nossa agenda. Sim, eu acho que é olhar para o bem-estar dos funcionários, é promover, incentivar a questão de busca de conhecimento contínuo, de novo, né, de formação, de educação continuada, fortalecer, né, os programas que olham para a saúde, para o bem-estar dos colaboradores, né, de quem está lá no dia a dia, é zelar cada vez mais por uma equidade de oportunidades, de desenvolvimento de carreira, e acho que, assim, sobretudo, né, é olhar para esse colaborador e pensar como é que a gente estimula e proporciona cada vez mais que ele tenha orgulho de pertencer. Todos esses projetos, né, quando a gente conta para fora, eu falo especificamente aqui do movimento LED, que é um movimento dentro da temática de educação, que é gerar orgulho e pertencimento dos nossos colaboradores. O que a gente mais ouve quando a gente está lançando, né, o movimento LED, enfim, para quem não conhece, é o nosso projeto, né, um grande projeto da plataforma de educação que reconhece e reverbera iniciativas que transformam em educação. E a gente faz isso de uma maneira muito legal, porque a gente tem um prêmio, depois a gente tem um festival, depois a gente tem uma plataforma, e o que a gente mais ouve dos nossos colaboradores é como é que eu participo, como é que eu faço parte. Promover essas iniciativas que engajem os colaboradores é essencial para também criar esse sentimento de orgulho e pertencimento. Então, no caso do LED, a gente fez recentemente uma campanha que é Conte a sua história de educação, traga a sua foto, e virou um super painel, todo mundo participando e trazendo um pouco esses elementos da memória afetiva dos seus tempos de escola. E, enfim, outras tantas ações aí. Mas eu acho que é, sim, olhar para as questões de saúde mental também, que é fundamental. Então, eu acho que isso é uma chave extremamente estratégica, né? De novo, a gente não vai conseguir fazer nada para fora se a gente não estiver olhando para dentro. Outro dia até vi um artigo acho que foi na Harvard Business Review, falando que talvez seria necessário incluir na sigla DEI, né, Diversity and Inclusion, o B, né, no caso em inglês, mas que em português é o pertencimento, que é o belong, né? Porque o que a gente percebe é muito essa questão, né, de a gente precisa trazer representatividade de mulheres, de grupos minorizados, aí falando da pauta de diversidade, mas se a gente não criar uma inclusão e um pertencimento dessas pessoas dentro da organização, isso vai afetar elas diretamente no seu bem-estar. Recentemente, eu acho que não tem tema maior para falar do trabalho do que essa questão de saúde mental, né? Mas a gente vê o quanto que a sobrecarga de trabalho afasta as mulheres, muitas vezes, das suas posições em determinados períodos, como foi na pandemia. A gente sabe que essa divisão sexual do trabalho também faz com que, muitas vezes, as mulheres fiquem em cargo de coisas que estão além do trabalho e ter que lidar com todas essas demandas afeta o bem-estar dela, afeta até a produtividade dessa pessoa, né? Então, outro dia, eu tenho um podcast também, que chama Diálogo de Equidade, e eu convidei um investidor para falar sobre a visão dele, e o podcast tinha até uma temática parecida, como que a gente mede o S dentro das empresas. E ele comentou um caso que eu acho que é bem simbólico nessa questão de bem-estar, e que liga com essa questão de diversidade, que uma vez ele estava indo para uma reunião, e tinha uma mulher que também estava indo para essa reunião, e essa mulher, o filho dela, ela ia deixar na escola, ele passou mal, vomitou no carro, vomitou nela. Enquanto ele ia para a reunião tranquilamente, ela teve que voltar em casa, se trocar, teve toda essa dinâmica, etc. E eles chegaram, tipo, em tempos parecidos. E aí a reflexão dessa situação é justamente, acho que, um quadro claro, né? Enquanto no papel masculino ainda nas empresas, o homem tem que se preocupar só com estar pronto para entrar nessa reunião, a mulher muitas vezes tem que se preocupar com uma série de coisas antes de entrar nessa reunião. Então, as políticas da empresa precisam entender que existe essa disparidade. Eu estou dando aqui exemplo da pauta feminina, mas aí a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala, né, dos LGBTs, a gente fala do racismo, de todas as outras
possibilidades, né. Então acho que é uma reflexão para a gente olhar sobre como que a gente pode, de fato, incluir as pessoas, entendendo que elas têm necessidades e contextos diferentes. Perfeito, Jéssica. Bom, uma conduta que tem acompanhado com frequência são as ações de voluntariado empresarial, né? O Grupo CEMIG, por exemplo, ele possui projetos nesse sentido. Um deles é o Dia V, promovido sempre em agosto, o mês em que é celebrado o Dia do Voluntariado. Essa ação é uma forma de envolver e estimular os colaboradores em iniciativas que beneficiam comunidades e pessoas em vulnerabilidade social, um ato de resgate à cidadania, né? Como é que vocês veem essas práticas que têm sido cada vez mais promovidas pelas empresas, né? De que forma que ela pode influenciar na satisfação dos consumidores, dos colaboradores, a gente já pode mensurar mais claramente, né? Mas vocês acham que isso faz diferença para o consumidor, esse posicionamento empresarial? Total. Eu acho que tem uma coisa de reputação, né, da marca. Enquanto consumidor, a gente olha para uma marca que seus colaboradores estão totalmente envolvidos e vestem a camisa da causa. Eu acho que isso ganha, do ponto de vista de reputação de marca, significativamente, né? Então, eu acho que ali é um fator muito estratégico, que é você olhar para essa companhia e ver como é que essa companhia ela olha para dentro, como é que ela está sendo vista para fora. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os colaboradores, eles são sim embaixadores dessa marca. Do ponto de vista de consumidor, eu acho que é impossível que essas ações, elas não reverberem, né, para o bem e para o mal, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem estratégico e de muita atenção. Não, acho que quando a gente fala de, ações sociais para fora da empresa, nesse sentido, né, de como a Veridiana comentou aqui, de pautas educacionais, que a gente está querendo atingir comunidades. Eu acho uma oportunidade muito grande, né, da gente criar ações, inclusive para os colaboradores se engajarem com esse propósito e se sentirem pertencentes daquela marca mesmo, né. Eu acho que faz parte desse processo de pertencimento você trabalhar com algo que você acredita, numa empresa que você acredita no propósito, acredita nos valores. Isso é muito importante, né. Mas eu só quero fazer essa ressalva para a gente tomar cuidado, de não colocar como, por exemplo, né, nos grupos de diversidade, o trabalho que poderia ser um trabalho remunerado para um trabalho voluntário e que muitas vezes pode gerar mais pressão ainda em grupos minorizados que estão passando por situações de preconceito ou por questões dentro da empresa. Então eu acho super positivo, mas como qualquer coisa na vida, a gente tem que saber usar bem para que seja produtivo para todos. Acho que a empresa também, ela precisa ter uma visão de criar um ambiente favorável para que o voluntariado aconteça, de uma maneira saudável e equilibrada, né? Acho que isso tudo tem que estar colocado ali na discussão. E aí, olhando do ponto de vista ali do consumidor, acredito mesmo que hoje o consumidor olha muito para a questão do impacto daquela marca quando ele vai ter uma opção de compra. Eu acho que a empresa que está envolvida, que se responsabiliza, que gera impacto, que comprova efetivamente esse impacto, ela sem dúvida nenhuma vai estar acima ali na gôndola, na visão estratégica, na visão crítica do consumidor. Se as marcas não estiverem se posicionando de uma maneira sensível a esses temas, elas perdem consumidores. Perfeito, Viridiana. Eu sou um exemplo disso. Eu sou super antenada com o posicionamento das empresas, de que forma que elas estão engajando socialmente, ambientalmente, e é sim um fator determinante para mim na hora de escolher um serviço ou um produto, né? Mas vamos falar também dos stakeholders. A gente falou agora dos consumidores, mas também divulgar essa transparência e os impactos sociais produzidos pela empresa também afeta e muito a reputação e a confiança dos stakeholders também, vocês não acham? Acho que sim, obviamente. Eu acho que a pauta ESG nasce um pouco desse lugar, né? Ela vem de uma visão também de financeira, de financiamento dos credores, de você olhar para aquela companhia e entender, para além do lucro, que impacto que aquela companhia está gerando socialmente, como é o seu modo de produção, se aquele modo de produção não afeta e não atinge a questão ambiental e a questão social de maneira negativa. E que bom que isso está acontecendo, porque assim, já estamos vivendo num mundo aqui que a gente já está usando o cheque especial. A gente precisa
voltar para trás, a gente precisa olhar efetivamente para a nossa cadeia. Não haverá futuro, não há plano B, né? Assim, então, é aqui, a gente precisa resolver aqui e agora, e para a gente ter futuro, a gente precisa agir hoje. Então, eu acho que essa pauta e essa visão, que vem de uma visão ali financeira, mas que hoje ela está se perpetuando por toda a cadeia produtiva, né, das companhias que querem, que vislumbram um futuro. Então, eu acho que assim, é papel fundamental essa prestação de contas e esse olhar aí para os nossos stakeholders. Essa pergunta veio na coincidência, inclusive, de um artigo que eu estava lendo na semana passada, que ele fala justamente o quanto apresentar para o mercado os dados sobre políticas de gênero, nesse caso, né, mas a gente está falando aqui de uma forma mais ampla, impactam os negócios. E aí ele tem algumas hipóteses, né, que isso vai impactar a questão financeira da empresa, que isso vai afetar a visão dos stakeholders sobre isso, e aí ela faz toda uma análise de bibliografia do que já existe sobre o assunto, e analisando dados de, acho que são 92 empresas ao longo de um período, em que elas veem qual o impacto real que isso acontece ou não acontece nas empresas. E ela chega a uma conclusão de que o aspecto que gera é de fato positivo, né? Principalmente no resultado da empresa. E todas as vezes que eu vou falar sobre a pauta de diversidade, de equidade de gênero com pessoas que são mais estéticas, elas tendem a falar, mas qual que é o impacto disso na organização, né? E aí existem várias pesquisas e artigos como esse que eu citei, mas que existem vários outros que mostram que sim, existe uma interligação, né, de empresas que estão olhando para isso de uma forma mais estratégica e que são melhores vistas pelos seus stakeholders e, consequentemente, são melhores vistas pelos consumidores, né, pela sociedade no geral. E isso faz com que esse discurso, né, de que, não, se a gente falar que a gente não tem bons números, se a gente não falar, né, for transparente, isso vai impactar negativamente. Porque só o fato das empresas reportarem, não necessariamente elas estão fazendo, né? Acho que é importante separar isso. Não necessariamente elas estão fazendo algo sobre, mas só o fato delas terem a transparência de falar sobre o que está acontecendo na organização já é positivo. Então, isso faz muito, né, no que a Veridiana estava ali dizendo, que faz todo sentido, mas reforçando que existem pesquisas e dados que mostram isso. E, recentemente, eu soube de um caso, que até comentei que eu ia trazer, de uma empresa chilena, que minha sócia ela é chilena, então a gente começou a atender algumas empresas lá no Chile, e lá eles criaram uma política, o governo criou uma política de equidade de gênero, para as empresas reportarem seus dados e que as empresas que cumprissem determinado protocolo teriam alguns benefícios. Isso fez com que as empresas se entusiasmassem mais em reportar seus números, em falar sobre determinado assunto. E essa empresa, por exemplo, estava passando por uma questão do negócio um pouco difícil e a sua ação vinha caindo. Na semana que ela reportou os dados do aumento da representatividade feminina, as suas ações dobraram, ou seja, equidade de gênero trazendo resultado na prática para o negócio, e é uma empresa que tem um alinhamento super importante com essa pauta, e aí a gente vê que não é só, legal, bacana, né, mas que realmente isso gera impacto real nos negócios. Outra área também que tem sido uma grande aliada aí na implementação de todas essas práticas que vocês estão falando é o compliance, né? Ele tem ganhado extrema relevância aí, principalmente nessa era de transformação digital, trazendo aí à tona uma preocupação latente também sobre a questão da proteção de dados, né? Quais são os riscos que vocês veem que estão associados à má gestão de dados e à violação de privacidade? Em quais níveis, né, essa conduta impacta o social e a confiança dos consumidores? Nenhuma companhia vai conseguir estabelecer uma conexão com seus consumidores se ela não tiver essa governança e se isso não for aberto, transparente. Não à toa, esse também é um compromisso dentro da agenda ESG da Globo, é nosso 5º compromisso, que é justamente isso, é aprimorar constantemente essa governança corporativa, fazendo um alinhamento com as melhores práticas do campo, fortalecer uma estrutura de compliance efetivamente que promova respeito ao código de ética interno, né, da companhia.
elaborar e disseminar essas políticas de combate à corrupção, gestão de riscos. Acho que isso também é super importante nessa relação com fornecedores, e garantir essa segurança da informação com políticas e sistema de gestão bem robusto que garante a privacidade dos stakeholders, né? Assim, a gente aqui passa por vários processos de letramento, de treinamento no campo da gestão de dados, né, e no campo da segurança de dados. Acho que isso é um fator super importante. Deixa de ser um assunto só de tecnologia da informação ou da área de governança. O assunto da segurança de dados, ele passa a ser de todos os colaboradores, de todas as ações, né? Todo mundo precisa se sentir corresponsável pela segurança da companhia de uma maneira geral. E garantir essa propriedade intelectual, no nosso caso especificamente, é estratégico, né? Porque é o que se faz. Então, eu acho que é isso. Assim, de novo, a gente está falando de sensibilização, de letramento. A gente precisa estar apto a viver nesse mundo que a gente vive, né? A gente não pode estar apartado, sobretudo da questão de tecnologia, sobretudo da questão de lei geral de proteção de dados. Isso é um assunto de todo mundo. Isso precisa estar nesse compromisso, né, das lideranças, das equipes. Acho que isso precisa descer para toda a base da companhia, né? Acho que pensar sobre isso é fundamental. No caso específico ali do movimento LED, a gente tem um cuidado muito redobrado, porque é isso, a gente está falando de premiação, a gente está falando muitas vezes de propriedade intelectual, dessas ideias que vêm para a gente, do que é premiado, de toda a questão de relacionamento com os nossos logados, né, que a gente fala, dos nossos embaixadores, dos nossos parceiros. Então, a gente precisa enfrentar esse mundo e precisa enfrentar esse mundo de novo com a educação, né? Assim, a gente precisa se letrar sobre esse campo, porque é também definidor, assim, né? Então, não tem como fugir. Por a gente estar nesse processo de aprendizagem do digital, né, cada vez fica mais claro o quanto sensível é esse tipo de informação, e que muitas dessas big techs que detêm maior parte dessa informação não tiveram tanta responsabilidade de lidar com esses dados, e agora a gente paga um certo preço por isso. Então, para a sociedade como um todo, eu acho que é extremamente necessário que esse seja um ponto de atenção desde a barraquinha da esquina até grandes empresas, né? Então, faz parte da preocupação do mundo atual. Maravilha! Bom, eu considero esse episódio uma oportunidade de letramento, de treinamento. Foram muitas informações aqui, preciosas. Eu aprendi muito com vocês, tenho certeza que quem está nos escutando também. E só tenho a agradecer, Jéssica e Veridiana, por esse bate-papo em mais um episódio do Syntalks. Super obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo, trocando e aprendendo também com vocês. Então, muito obrigada e até a próxima. Um prazer. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade, né? Eu gosto de trazer algumas provocações aqui, mas acho que elas são importantes para a gente avançar nas discussões. E agradecer a vocês também que participaram aqui desse episódio comigo, porque eu acho que a troca é sempre muito rica. Quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Até o nosso próximo encontro.